One Piece é um mangá repleto de personagens cativantes e diferenciados. Dentro deste universo, fomos apresentados a diversas pessoas, mas hoje especificamente iremos falar dos personagens mais velhos de One Piece. Lembrando, a gente, não está mais ordem de esse tem 300 anos e aquele tem 100. Não, não tá nessa ordem. Tá simplesmente na ordem que eu fui lembrando e fui colocando aqui nessa lista, tá bom? Então, talvez o último personagem não seja mais velho do que algum que veio antes, então fica tranquilo quanto a isso, tá? O importante é só você saber um pouquinho quais são esses personagens. Então, se você quer saber quem são eles, quer saber mais sobre eles, então venha comigo. Fala, galerinha! Saque aqui, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, como eu já disse na introdução, né? Eu vou dizer aqui pra vocês quais são os personagens mais velhos de One Piece. Mas antes de começar esse vídeo, eu peço pra vocês, curtem, comentem, compartilhem o canal, tá bom? Isso ajuda demais, demais mesmo. Aqui a gente tem short todos os dias no canal. De vez em quando tem live, tem vídeo toda semana, não tem semana que não tem vídeo, tem pelo menos um vídeo aqui toda semana, tá bom? Então nós temos vídeo de Jujutsu Kaisen, One Piece, Demon Slayer, Naruto, Dragon Ball. Então se você gosta desse tema, poxa, me ajuda, curta, comenta, compartilha o canal com o maior número de pessoas que vocês puderem, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos começar aqui por aquele que viveu há 800 anos atrás, cerca ali de 800 anos atrás. E sim, eu estou falando do nosso querido Joy Boy. O Joy Boy, pra quem não sabe, é um personagem misterioso mencionado ao longo da história de One Piece. Ele viveu ali mais ou menos 800 anos atrás, como eu já disse. Embora não saibamos muito sobre ele é uma figura lendária associada, assim, a grandes eventos da história e possivelmente detentor do primeiro Chapéu de Palha. E não só isso, ele tem uma influência imensa dentro do século perdido. Talvez ele foi algum rei, talvez ele foi o primeiro rei dos piratas, não sabemos. E quem sabe, Joy Boy também não foi o primeiro deus do sol de One Piece, assim como o Luffy está sendo agora, né? Quem sabe ele não foi o primeiro. Por enquanto, né, a gente não sabe ali tanta coisa assim sobre ele, mas no decorrer da história, né, assim, no decorrer da trama, o nosso querido Eiichiro Oda irá assim nos revelar tudinho sobre Joy Boy, até porque precisa, né, a gente precisa saber quem é o Joy Boy. Bom, o próximo personagem é a Toki, né? E pra quem não sabe, a Toki foi a esposa de Kozuki Oden, que foi ali um importante personagem na narrativa de One Piece, né? A Toki possuía, né, a habilidade de viajar no tempo, usando a sua Akuma no Mi. E que, pasmem, é denominada Toki Toki no Mi, exatamente o mesmo nome da sua usuária. Coincidência? Diria que não. Ela também viveu cerca de 800 anos atrás, talvez 830 anos atrás, mas por algum motivo ela decidiu ver para o futuro com a sua fruta. Como eu falei, a fruta dela permite com que ela avance no tempo, tá, gente? Ela não pode regredir. Ela só pode avançar. Então, por exemplo, se ela foi 800 anos para frente, ela não consegue voltar esses 800 anos, tá bom? Né? E, assim, né? Ela viveu lá no século perdido, mas acabou vindo para o futuro, se casou com Oden e teve seus dois filhos. E graças à sua habilidade, ela pode transportar o seu filho Momonosuke e os Bainhas Vermelhas para o futuro, para então eles salvarem o país de Wano. Isso só aconteceu graças à habilidade da Toki, tá bom, gente? Porque o Oden, ele já tinha até falecido no momento ali que o castelo estava pegando fogo e tudo mais. Bom, agora nós vamos ali para o Silver Relief, o intermediário do Rei dos Piratas. O Relief é um ex-pirata e o vice-capitão dos Piratas, o Roger. Ele é um dos personagens mais velhos da série e foi um dos companheiros ali, né, nas aventuras ali do Roger, conheceu ali Laugh Tale, viveu altas aventuras, né? E o Relief, ele é famoso por sua habilidade com espada e por seu vasto conhecimento sobre o mundo. Daí, como ele foi o vice-capitão dos Piratas Roger, Rayleigh foi um personagem muito importante na era dos piratas, né? E após ali a dissolução da tripulação, né, foi tentar ali viver uma vida tranquila, até que ele encontrou o Luffy. E por ver no Luffy o seu capitão, então ele decidiu que ele iria treinar o garoto. E para quem não se lembra, né, isso foi ali bem no time skip, né? Então ele treinou o Luffy por 2 anos, ensinando principalmente a utilizar os 3 tipos de haki, já que o próprio Rayleigh é um especialista, por exemplo, no haki do rei. E a influência do Rayleigh e a força do Rayleigh é tão grande até os dias de hoje, gente, que quando o Barba Negra, né, invadiu a Ilha das Piratas Kuja, só a presença do Rayleigh fez o Barba Negra fugir. Só que o Rayleigh depois nos revelou que se ele entrasse em um conflito com o Barba Negra agora, com a idade que ele tá, com a força que ele tá, ele perderia. Mas a influência dele, o nome dele, assim, tudo que ele fez é tão impactante que até mesmo o Barba Negra nem pensou que ele já estava velho e que poderia ganhar. Ele, ó, bateu em retirada
e o Rayleigh ficou lá com as piratas cujas, né. Então só pra vocês entenderem que mesmo em avançada idade, né, mesmo ali já estando velho, o Rayleigh ainda assim exerce grande influência dentro do mundo de One Piece. Bom, agora vamos falar ali, né, da doutora Correira, que é uma médica, né, e foi a professora de medicina ali do Chopper enquanto ele vivia na ilha de Drum. Ela é extremamente velha, tendo ali cerca de seus 140 anos, né, e apesar da sua idade avançada, a doutora Correira, ela é cheia de energia e possui habilidades médicas excepcionais. Afinal, basicamente tudo que a nossa querida Rena ali de Nariz Azul sabe foi ela quem ensinou. Ela ensinou a verdadeira medicina pro Chopper, né, porque o outro doutor que o Chopper acompanhava não ensinou isso pra ele, né. E no geral, a doutora Correia é uma personagem divertida, cativante, e a sua idade avançada e a sua personalidade exuberante e habilidades médicas impressionantes fazem dela uma figura bem icônica ali dentro da série, e eu tenho certeza que o Chopper tem muito a agradecer a ela. E agora vamos lá para o começo do trio monstro da marinha, começando pela Tsuru, que é uma almirante da marinha que conseguiu botar medo até mesmo em Dom Quixote do Flamingo, quando ela já tinha ali cerca de seus 60 anos, talvez. E fala sério, né, gente? Isso é pra pouco, né? Tornando-se uma das personagens mais antigas da série, ela é uma mulher idosa, de cabelos brancos, uma aparência bem distinta, né? A Tsuru é conhecida por sua devoção ali à justiça e sua habilidade única de transformar pessoas em roupas através da sua Akuma no Mi. E que vamos falar a verdade, né, gente, não é lá a melhor Akuma no Mi de One Piece, né, assim, não é lá das melhores. Mas enfim, mas ainda assim, ao lado de Garp e Sengoku, ela fez história na marinha e até hoje é muito respeitada por todos, viu, gente. E assim, ela é uma mulher dentro da marinha que, tipo, todo mundo sabe como que a marinha é, né, e mesmo assim ela é muito respeitada por ser mulher, já ser uma idosa, porque ela realmente fez a diferença. E agora nós vamos falar ali de outro personagem que também era do bando do Roger, sendo ele o Crocus. Né? E o Crocus ali, ele é uma personagem muito recorrente, que foi muito importante ali na metade da história de One Piece. Ele é um personagem idoso, barbudo, que atua como o zelador ali daquele farol de Twin Cape, localizado ali na Grand Line. E pra quem não lembra, gente, a primeira aparição ali do Crocus foi justamente no arco da Labum. Vocês lembram da Labum, aquela baleia que o Brook tá procurando há um tempão? Então, ele foi apresentado ali pra gente naquele momento, né. Ele é a pessoa responsável por manter o farol funcionando e ajudar os navios que passam ali pela Grand Line, fornecendo informações, né, sobre aquela perigosa rota marítima. E no passado, o Crocus ele foi o médico dos piratas do Roger, né. A tripulação que foi comandada ali por nada mais nada menos pelo rei dos piratas, né. E ele teve ali uma relação muito próxima com o Roger e foi testemunha de muitas das suas aventuras, assim como o Rayleigh, né. E assim como o Rayleigh, depois que a tripulação dissolveu, né, ele decidiu se aposentar e foi ali viver a sua vida no farol, né. Mas ele ainda assim, gente, ele conheceu Lefty, ele conheceu tudo, então ele mantém muitas informações importantes e únicas ali sobre a Grand Line, sobre Laugh Tale e várias coisas, né. E assim como o Rayleigh, ele também conseguiu ver no Luffy o seu capitão, então ele deu uma ajudinha ali a mais para os Mugiwaras. Bom, e agora nós vamos falar dele, né, o avô de Luffy, é esse sim, o vice-almirante da marinha, Monkey D. Garp. Ele é conhecido ali por ser o herói da marinha e ganhou esse título justamente no incidente de God Valley, incidente esse que nós não sabemos muito ainda, né, mas o Garp até hoje ele é possuidor de uma força imensa e mesmo em sua idade avançada, né, ele ainda tem uma habilidade muito grande no combate, né, e nós conseguimos ver isso muito bem quando ele invadiu ali a ilha do Barba Negra, Ratinusso, né. Então ele invadiu a ilha de um Yonkou, isso não é pra qualquer um, né, porque muitas pessoas jovens não vão invadir a ilha de um Yonkou, e ele, né, na sua idade avançada, acima dos 60 anos, foi lá e falou: "Eu vou invadir sim, e vou ainda salvar o meu discípulo", né. Então ele foi invadiu ali a ilha do Barba Negra, mesmo já estando velho, né, ele foi pra cima de todos aqueles que aparecessem na sua frente sem medo ou receio. Isso mostra, gente, o quão incrível o Garp é mesmo pra sua idade. Afinal, ele treinou o Luffy, ele treinou o Ace, ele se tornou o herói da marinha graças ao incidente de God Valor, onde ele enfrentou os Piratas Rocks. E os Piratas Rocks foi uma infame tripulação que viveu há muitos anos atrás, então tudo isso só mostra ali quão forte é o Garp, né, e aquele soco que ele deu ali quando ele chegou em Ratinoso, tudo isso só mostra que apesar da sua idade, gente, ele é muito, mas muito forte, viu. Então, tipo, não é só porque ele é velhinho não que você vai enfrentar o cara, não faça isso, né. E vamos lá, pra completar o trio monstro da marinha, vamos falar agora dele, o
o ex-almirante de frota, o Sengoku, possuidor da Akuma no Mi do Buda, que é uma das Akuma no Mi, né, que é a Zoan mítica, né, a Zoan lendária, como vocês quiserem chamar, né. Ele é um dos personagens mais poderosos da série, não é à toa que ocupava o maior cargo dentro da marinha. O Sengoku, gente, ele é um homem idoso, sim, ele é. Mas também ele é extremamente experiente. Ele tem uma personalidade séria e imperturbável, com exceção ali de quando o Garp irritava ele, né? E ele é conhecido por sua devoção, sim, à justiça. E ao longo da história ali, o Sengoku ele desenvolveu papéis cruciais na tentativa de conter e eliminar a pirataria. E principalmente por estar na frente ali, né, na Guerra de Marineford. Para quem não se lembra, a Guerra de Marineford foi a guerra em que acabou matando tanto o Ace como o Barba Branca. E além das suas habilidades incríveis de combates, né, impressionantes, Sengoku também é um estrategista e líder habilidoso. Ele comandava a marinha, gente, com autoridade e ele foi respeitado tanto pelos seus subordinados como pelos seus adversários enquanto ocupava o cargo ali de almirante de frota. Isso não é para qualquer um, porque uma coisa é você ser respeitado pela marinha, que é, né, ali onde você está. Outra coisa é você ser respeitado até mesmo pelos seus adversários. E mesmo, né, ali acima dos 60 anos que o Sengoku tem, assim como o Garp e Yatsuru, ele ainda assim é muito temido, porque só a Akuma no Mi dele, gente, é uma Akuma no Mi lendária, então ela é extremamente forte, tá bom? Agora vamos aqui entrar nos dois últimos, começando por ela, Charlotte Lilin, mais conhecida como Big Mom. Ela foi ali uma das quatro imperadoras do mar e uma das personagens mais fortes da série, sendo a mulher mais forte da série, eu diria, viu, gente? E assim, gente, nós sabemos que o Bug tomou o lugar dela como um Yonko, né? Mas pra falar a verdade, ela como uma imperadora do mar foi incrível. Ela realmente merece esse título e ser a única mulher só mostra como ela é extremamente poderosa. Eu sei que mais pra frente a gente vai ver, por exemplo, os poderes da Catarina Devon, mas pra mim, eu acho que a Big Mom ainda é a mulher mais forte da série. Claro, pode aparecer outras e tudo mais, mas por enquanto eu acho que é a Big Mom, tá, gente? Eu acho que dificilmente uma mulher vai conseguir passar a Big Mom ali de força, né? Isso na minha visão e por enquanto, tá bom? Bom, vamos lá. A Big Mom, ela é a capitã dos piratas da Big Mom e líder da família da Charlotte, né? Apesar de sua aparência bem imponente, né? Impotente não, imponente. Big Mom é uma mulher idosa ali de mais de 60 anos e possuidora da Soro no Mi. A Akuma no Mi que lhe concede o poder de manipular almas a seu bel prazer, né? Então a Big Mom, assim como o Kaido, gente, e o Barba Branca, ela foi uma dos piratas Rogues, né? Que foi aquela infame tripulação que o Garp enfrentou, mais ou menos uns 50, 40 anos atrás, né? E atualmente nós não sabemos o paradeiro dela, ou seja, a gente não sabe se ela realmente morreu ou se ela pode ainda aparecer novamente na série. Eu acho, gente, o que eu senti é que, assim, a Big Mom ainda tinha coisa pra mostrar mais, sabe? Ela ainda tinha mais o que mostrar. Então eu acho que ainda ela pode voltar ali no mangá mais pra frente, eu acho que ela ainda pode voltar, viu? E por último, e não menos importante, o imponente Edward Newgate, mais conhecido como Barba Branca. Barba Branca foi um imponente pirata, assim como a Big Mom na sua juventude. Ele também foi um dos piratas Rocks, mas depois da dissolução dessa infame tripulação, ele decidiu criar a sua própria tripulação. Tripulação essa que ele era tão assim apegado que chegava a chamar, né, o pessoal que participava dessa tripulação de filhos, né? Então o Marco é a prova disso, o Ace é a prova disso. O Neogate foi possuidor da Gura Gura no Mi, né? A Akuma no Mi do Tremor, dita como a paramécia mais forte de todas. Então olha lá, como que o cara era forte e temível. Mas ele foi roubado ali, né, pelo Barba Negra. Na sua juventude, o Barba Branca foi capaz até mesmo de rivalizar com Gold Roger, o rei dos piratas. E quando a gente diz aqui sua juventude, gente, eu tô dizendo ali um Barba Branca com mais ou menos uns 40 anos, 50 anos, porque em One Piece, umas pessoas de 40, 50 anos ainda é considerada jovem, tá? Então, assim, né, mas, né, na sua alta idade, aí ele ainda era temido por todos, entendeu? Então, assim, mesmo estando velhinho e doente, ele era muito temível e ninguém tinha coragem de o enfrentar, né? E não é à toa que ele é considerado o homem mais forte do mundo, gente. Então, assim, na sua juventude, ele foi dos Piratas Rocks, né? Uma infame tripulação. Ele batia de frente com o rei dos piratas e mesmo na sua alta idade, ou seja, mesmo quando ele já estava velhinho, ali na Guerra de Marineford, que ele estava velho, que ele estava doente, o próprio Sengoku disse que ele tinha poder suficiente ainda
para destruir o mundo. Então ele já estava com seus 72 anos, talvez, ali, mais ou menos, e ele ainda tinha poder suficiente para destruir o mundo. E isso não é para qualquer um, gente. Não é qualquer um que consegue fazer essa façanha, vamos ser sinceros, né? Mas e aí, pessoal, vocês sabiam que esses eram os personagens, assim, mais velhos de One Piece? E muitos deles, ainda na sua velhice, são muito fortes, como Sengoku, Garp, como o Barba Branca era, mas acabou falecendo, né? Como a Big Mom ainda é. Vocês sabiam disso? Me contem aqui nos comentários. E se por um acaso eu esqueci aqui de falar algum personagem, né, que você fala: "Ô, Saki, você esqueceu do fulano de tal, da fulana". Poxa, me avisem aqui, tá bom? Se por um acaso eu esqueci, me avisem, coloca aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou ter todo um prazer de, se precisar, fazer uma parte 2. E mais uma vez, pessoal, não esqueçam de passar nas nossas redes sociais, aqui na descrição, no apoia-se do canal e de divulgar o vídeo para todo mundo, tá bom? E é isso, pessoal.